crianças, eu sou o Marcos Vinícius. Eu sou o Pedrinho. E o Pedrinho tem um recado importante pra vocês. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E não se esqueça de mandar esse link pra todas as crianças que você conhece. E agora, Pedrinho? Vamos louvar a Deus! Isso mesmo, roda a vinheta! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar. Amém de Deus! Já estou aqui! Oi, tia Diva! Agora deu certo? Agora deu certo Parece o áudio? que o áudio melhorou, hein? Glória a Deus! Pessoal, vão comentando aí se o áudio tá bom agora, se tá tudo ok. Se tia Diva já pode começar. Tia Diva, hoje estava um pouquinho difícil, mas em nome de Jesus vai dar certo, né? Parece que deu certo, tá bom? Tio Vinícius, eu quero saber se você se lembra onde foi que a gente parou. Quero ver se você estava prestando mesmo atenção. Eu lembro sim, tia Diva. A gente parou na parte da história que Samuelito estava com seu amiguinho cego no restaurante e o amiguinho dele escutou uns homens conversando sobre ajudar uma pessoa. E será que essa pessoa é Samuelito, hein? Vamos saber, né? Sim. Vamos descobrir o que era que aqueles homens estavam conversando. A gente parou também que ele saiu correndo quando ele ficou sabendo daquela... Mas agora eu vou dar um tempinho, ó. Eu vou dar um tempinho para você mandar um aviãozinho para quem acha que a live acabou. Porque teve gente que achou que a live acabou. Mas não acabou, não. E o Vinícius só saiu para reiniciar e voltar de novo. Então manda aí para todo mundo para que seu coleguinha não perca o final dessa linda história, tá certo? Eu vou começar, tá bom? Todo mundo prestando bem atenção. Olha só. Naquele dia que Samuelito ficou sabendo daquela notícia que eu não contei para vocês o que era, ele saiu correndo para casa. Correndo, cheio de alegria. O que era que ele tinha ouvido daqueles homens? Quando ele casa, a mamacita falou assim: o que foi, Samuelito? Aconteceu alguma coisa? Parecia que tinha acontecido alguma coisa, mas não com Samuelito, porque lá vinha ele correndo, desesperado, em tempo de cair. Ah, ele passou direto, nem prestou atenção no que a mamacita falou. Chegou logo pro papacito e falou assim: Papacito! 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 Opa. O celular caiu, minha gente. Jesus chega aqui hoje. Olha só. O celular caiu. Ele chegou bem animado. Do jeito que eu me animei agora, e o celular caiu aqui. Calma, Samuelito, se acalme para você conseguir me contar. Samuelito bem fundo e disse: Papai, aconteceu, papacito. Aconteceu, um milagre aconteceu. E agora?
Que milagre era esse? O que era que tinha acontecido? Nós vamos descobrir agora, nesse capítulo 5, o nosso último capítulo. Um milagre para Samuelito. Papacito, quando perguntou o que foi que aconteceu, Samuelito disse assim: Deus ouviu as minhas orações. O milagre aconteceu, papacito. Eu estava no restaurante quando eu ouvi uns homens falarem que vão construir uma escola aqui na vila. E estão precisando de voluntários. Ai, papacito, nós vamos ajudar, não vamos? Nós vamos ajudar. Deus ouviu as nossas orações. Agora o senhor crê em Jesus? O senhor confia em Jesus, papacito? Papacito achou aquilo estranho e disse: como, Samuelito, que vão construir uma escola aqui na vila? Se nem a ambulância pôde entrar aqui na nossa vila, teve que parar ali na frente da estrada porque não entrava aqui. Como que vai chegar caminhões e caminhões de materiais? Samuelito não deu ouvidos àquelas palavras e ele disse: papacito, eu creio até que Deus pode trazer os materiais até aqui na nossa vila. Papacito deu uma risada e disse: oh, meu filho, não se decepcione. Não se preocupe, nós estamos enchendo o vaso de novo de dinheiro para poder você ir para a escola. Samuelito balançou a cabeça e disse: não, papacito, se a gente esperar esse vaso encher de novo, quando for para mim ir para a escola, eu vou estar velho demais. Deus vai fazer um milagre. Eu creio que Deus vai fazer. O senhor não crê? Vai construir uma escola aqui. Papacito agora estava preocupado com seu filho porque ele não estava acreditando que aquilo iria acontecer. Mas uma semana depois, olha a cara de Samuelito, todo espantado e feliz. Uma semana depois, estava chegando os materiais da construção da escola. Mas não estava vindo em caminhão, não. Estava vindo em jumentinho e em bois. Nas carroças, cheias de materiais para construir a escola. O que foi que o pai de Samuelito ficou sabendo? Ficou sabendo que o governo do México tinha decidido construir escolas nas vilas onde as crianças não podiam chegar até a cidade grande. Assim, todas as crianças poderiam aprender a ler e a escrever. O milagre estava realmente acontecendo, crianças, porque o nosso Deus é o Deus que faz milagres. Você que está me assistindo agora, nessa hora, eu não sei qual é o milagre que você está precisando que Deus realize na sua vida, mas se você tiver fé, se você confiar em Deus, se você fazer como Samuelito fez, Ele vai fazer um milagre. Ele só precisa que você confie nele. E assim Samuelito fez. E Deus realizou o seu sonho. Estava construindo aquela escola. Ele não poderia esperar para estudar naquela escola. Estava muito ansioso. A mamacita falou: agora o nosso filho vai poder aprender a ler e a escrever. E também vai aprender a ler a Bíblia. O que será que o papacito fez quando ouviu aquilo? Se eu disser para vocês que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na vida do pai de Samuelito, ele não falou mais nada, e só disse sim, sim, ele vai ser um grande homem. Quando a escola estava pronta, Samuelito agora pôde desfrutar do sonho que o Senhor Jesus proporcionou para ele. Ele acordava de manhã cedo, se espreguiçava, escovava os dentes, tomava aquele banho e ia para a escola. Sua mamacita preparava um delicioso lanche para ele levar para a escola. Quando ele chegava na escola, ele ficava impressionado com a estrutura. Porque tinha caixa d'água, ele não estava familiarizado com aquilo. Tinha banheiro, ele ficou muito feliz. Samuelito não via a hora de aprender a ler e a escrever. Quando a escola ficou pronta, veio uma professora para lá, para a vila, para ensinar as crianças.
Eles não ficaram aprendendo a ler e escrever sozinhos, não. Aquela professora era muito bondosa e todos os dias Samuelito ia para a escola aprender a ler e escrever. Quando ele chegava em casa, ele falava para o Papacito: Papacito, deixa eu contar a história do livrinho para o senhor. Não é que o Papacito resolveu ouvir a história do livrinho. Mas todas as vezes que Samuelito perguntava: o senhor quer deixar Jesus entrar em seu coração? Papacito respondia: agora não, Samuelito, agora não. Preste atenção, crianças. A primeira vez que Samuelito tentou contar, vocês se lembram que o Papacito ficou muito bravo, disse que não queria saber de jeito nenhum. Estava valendo a pena Samuelito insistir. Ele já estava dizendo que agora não. Isso significa que mais na frente poderia acontecer. Será que ele vai deixar Jesus entrar em seu coração? Será? Samuelito ia para a escola. Olha só a professora de Samuelito aí. E lá na escola ele era um menino muito esforçado. Ele fazia de tudo para aprender a ler o quanto antes, porque o maior desejo de Samuelito era poder ler a Bíblia. Sabe a missionária? Vocês se lembram da missionária? A missionária começou a mandar cartas para Samuelito. Samuelito ficou muito feliz, porque naquela época ele estava passando uma situação muito difícil. Que situação difícil, tia? Um belo dia, o pai de Samuelito resolveu aceitar Jesus em seu coração. Mas, tia Diva, me conte como isso aconteceu. Eu achava que isso não ia acontecer de jeito nenhum. Eu vou te contar agora. Um belo dia, ele estava conversando com sua esposa e ele falou assim: eu até quero receber Jesus em meu coração, mas eu tenho medo que os meus amigos me achem um tolo. Essas coisas não é para criança e mulheres, não. Será que essas coisas de Jesus é para homem também? A esposa dele falou assim: você vai ser um tolo se você não receber Jesus em seu coração por causa dos seus amigos. Vai deixar de morar no céu por causa dos seus amigos? Ah, naquela hora o pai de Samuelito se ajoelhou, pediu perdão a Deus pelos seus pecados, recebeu Jesus em seu coração, porque para Deus não existe coração duro que ele não possa amolecer. Papai do céu pode fazer qualquer pessoa ficar bem quebrantado na presença dele. E foi assim que aconteceu com o pai de Samuelito. Mas que momento difícil era esse, tia Diva? Quando o pai de Samuelito resolveu aceitar Jesus, agora era toda a sua família. Era Samuelito, Carmesita, Mamacita e Papacito que serviam a Deus. O pessoal da vila começaram a excluir eles. As crianças não queriam mais brincar com Samuelito. As amiguinhas de Carmesita deixavam ela de canto. E os amigos dos pais deles, quando viam eles vindo por uma rua, ó, passavam pelo outro lado para não cumprimentar. Que situação difícil. Mas quando Samuelito começou a receber as cartas da missionária, aquilo ajudou eles a passarem por essa situação tão difícil. Belo dia ele chega para a professora, porque era a professora dele que lia as cartas da missionária. E disse assim: professora, a senhora pode me ajudar a escrever uma carta para a missionária? Eu quero dizer para ela que a minha família recebeu Jesus no coração e agora toda a minha família faz parte da família de Deus. A professora ajudou a Samuelito. Quando a missionária ficou sabendo disso, o que será que ela fez? Ela mandou um presente para Samuelito. Quando o Papacito chegou com um pacote, ninguém sabia o que era que estava dentro, mas Samuelito estava doido para abrir.
e abriu todo empolgado. E quando tirou, era um livro. Mas que livro era esse? Samuelito conheceu logo e se emocionou. Era a sua primeira Bíblia que a missionária tinha mandado para ele de presente. Ele não podia ver a hora de aprender a ler perfeitamente para ler a Bíblia para as pessoas. Samuelito de repente abriu a Bíblia, começou a ler algumas palavrinhas que ele estava conseguindo ler já, que ele já tinha aprendido. Mas em seu coração estava cheio de alegria, porque ele tinha ganhado a sua Bíblia. Samuelito agora era um servo de Deus, que tinha agora a palavra de Deus em suas mãos. Não mais só aquele livrinho de cores, mas agora a palavra de Deus estava em suas mãos. E quando ele aprendesse a ler de verdade, ele poderia ler para todas as pessoas que quisessem ouvir. Samuelito levou a Bíblia dele para a escola. E quando chegou lá, ele falou assim: professora, será que você poderia ler esse livro para mim? Algumas histórias que tem aqui. A professora disse: Samuelito, esconda esse livro, Samuelito. Esconda esse livro. Não deixe que as outras crianças vejam. Eu posso sim ler esse livro para você, mas eu vou lá para sua casa ler esse livro à luz do fogo. Não se preocupe, mas não mostre às outras crianças. Samuelito, ufa! Ele pensou que a professora ia tomar o livrinho dele, mas ela não fez isso. A professora, todas as noites, ia para a casa de Samuelito, ler o livro, a palavra de Deus para a família de Samuelito. E Samuelito estava torcendo para que a sua professora também entregasse a sua vida a Jesus e fizesse parte da família de Deus. As pessoas da vila agora começaram a ver a diferença na vida de Samuelito. O que será que tinha mudado na vida de Samuelito? As pessoas comentavam: o que aconteceu na vida de Samuelito não foi uma coisa ruim. Foi uma coisa boa. Ele agora é um menino obediente cada vez mais. É um menino bondoso. Eu também quero isso para mim. A vila toda estava impactada pelo evangelho do Senhor Jesus através da vida de Samuelito. Que coisa maravilhosa! Samuelito conseguiu realizar o seu sonho com a ajuda de Deus, ganhou a sua família para Jesus. E agora a sua vida, o seu próprio comportamento estava evangelizando as outras pessoas. Ei, criança, Deus quer entrar no seu coração, nada no seu coração. Ai, tia, mas eu sou filho de crente, meu pai é crente. Deixa eu dizer para você, criança, mesmo sendo filho de Deus, precisa receber Jesus no seu coração. A Bíblia fala que nós precisamos confessar que servimos Jesus com a nossa boca para que todo mundo possa ouvir. Então, se você, criança, é filho de crente, se você vai para a igreja, assistir os cultos, canta no conjunto das crianças, você também precisa receber Jesus no seu coração. E essa noite é a noite que você pode fazer isso. Tia, mas quer dizer então que se eu vou para o culto, desde pequenininho, ainda preciso fazer essa oração? Precisa sim. Você precisa receber Jesus, deixar Ele entrar no seu coração, fazer essa oração, confessando os seus pecados, pedindo perdão pelos seus pecados, para que o Senhor Jesus faça uma limpeza em seu coração. E depois que isso acontecer, você vai se tornar um missionário do Senhor. Você vai ganhar outras vidas para Jesus. Vai ganhar os coleguinhas da escola. Vai ganhar a sua professora. Talvez se o seu pai e a sua mãe não conhecer a Cristo, você pode ser o canal de Deus para que o seu pai, sua mãe e toda a sua família conheça o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém, tio Vinícius? Amém, tia Diva. Que história maravilhosa. Estou aqui, ó, me segurando as lágrimas. Que história linda de Samuelito.
Olha só, tia Diva. Marcos, se eu disser pra você que essa história realmente aconteceu, não foi uma história que uma pessoa criou para emocionar as crianças. Essa história realmente aconteceu. Esse milagre de Samuelito estudar, ele conseguir ganhar a sua família para Jesus, isso aconteceu de verdade. Que coisa legal, tia Diva. Tia Diva, mas eu acho que eu sei de uma coisa que você não sabe. O quê? Olha só. Tia Diva, você conhece o Samuelito pessoalmente? Ai, conheço não. É o desejo do meu coração. Eu queria tanto poder conhecê-lo pessoalmente. Eu iria ficar muito feliz, porque para mim é um privilégio estar contando essa história de Samuelito para as crianças. Ai, se eu pudesse um dia conhecer ele, eu ia ficar muito feliz e ia fazer muitas perguntas, viu, tio Vinícius? Olha só, tia Diva, eu tenho uma notícia muito legal, que eu acho que você e todas as crianças vão amar. Sabe o que é, tia Diva? O quê? Me conta, quero saber. Olha só, tia Diva, eu consegui falar com o Samuelito e ele disse que estava chegando aqui em Mossoró e ele vai aparecer aqui na live do Diadem para conversar com as crianças. Sério que Samuelito tá chegando Sério? em Mossoró? Ele vai Sim. aparecer aqui? Ai, tio Vinícius, eu quero fazer umas perguntas para ele. Quando ele chegar, você me chama? Chamo sim, tia Diva, pode deixar. Deixa eu fazer só uma pergunta, tio Vinícius. Ele vai falar em português ou ele vai falar em espanhol? Ah, o Samuelito, ele mora lá no México, como vocês sabem. E lá no México as pessoas falam castelhano ou espanhol. Então, Samuelito, ele vai falar em espanhol e eu vou traduzir para vocês. Ai, que coisa legal. Eu vou ficar aqui esperando então para conhecer Samuelito. Tá certo. Então, tia Diva, diga às crianças, olha, para não saírem da live, tá certo? Ficar, porque no final elas conhecerão o Samuelito e ele preparou uma roupa mexicana bem bonita só para aparecer para as crianças. Amém. Pois eu vou ficar aqui esperando, viu? Tá bom. Muito obrigada, tia Diva, por essa linda história que você nos contou, tá certo? Eu que agradeço. A paz do Senhor, glória a Deus. Que história linda, crianças. Ela falou que Samuelito conseguiu resolver, ele conseguiu realizar o sonho da sua vida. Qual era o sonho da vida de Samuelito? Era estudar. Ele conseguiu um estudo e, além do mais, conseguiu ganhar a sua família inteira para Jesus. Samuelito, ele também conseguiu um exemplar da Bíblia. Talvez você na sua casa tenha 4, 5 Bíblias e não lê nenhuma. Você sabia, criança, que existem alguns países, em alguns países do mundo, existem crianças que nunca leram a Bíblia, a palavra de Deus? Pois é, existem países em que é proibido pregar o evangelho, mas nós estamos aqui nessa live anunciando para quase 80 crianças. Olha só, que Deus, ele é um Deus poderoso, lindo, que ele quer salvar você, criança, isso mesmo, ele quer salvar também o papai e a mamãe, todos aqueles que crerem no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, vamos para o nosso momento de memorizar o versículo, criançada. Muito bem. Vamos colocar aqui um louvor, tá certo? Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Eu gosto, eu amo as histórias da Bíblia. E nós vamos aprender que para ser parecido com Jesus tem que fazer uma coisa, ó. Tem que ler a Bíblia, é verdade. Vamos lá, criançada? Pode ativar os comentários, Marcos. Leia a Bíblia, faça oração,
faça oração, faça oração. Leia a Bíblia, faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, que a Bíblia não lê, que a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Amém. Agora chegou o momento de nós lermos a Bíblia. É isso mesmo, criançada. Pega aí a sua Bíblia na sua casa. Eu já estou aqui com a minha. Vamos abrir no livro de 2 Pedro. 2 Pedro é uma carta do Novo Testamento. Fica lá no finalzinho da Bíblia. Perto de 1 João, de Judas, Apocalipse, tá certo? 2 Pedro, perdão. Capítulo 3 e versículo 18. O que é que diz a palavra de Deus? Olha só, a Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, vamos chamar uma criança, tio Marcos, para ler conosco? Será que o Gabriel Lourenço já está por aí? Olha só o que eu trouxe para vocês, crianças, enquanto o Gabriel não entra. Eu trouxe um pergaminho. Quem é que sabe o que é um pergaminho? Antigamente, as pessoas lá do Antigo Testamento, há muitos anos atrás, não tinham Bíblia. Olha só, o Gabriel Lourenço já está aqui conosco. Oi! A paz do Senhor! A paz do Senhor, Gabriel Lourenço, tudo bom com você? Tudo! E com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha só, vamos abrir aqui o pergaminho, que é esse daqui bem grandão, olha só. Será que dá para você ler? Olha só como é grandão. Tá! Olha só. O que é que diz o nosso memorizando? Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, muito bem. Dá para vocês verem aí? Sim. Olha só, todo mundo tá lendo? Aham. Olha só, repita mais uma vez o versículo. 2 Pedro 3:18. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Olha só, sabe o que eu estava dizendo, Gabriel Lourenço? Que o pergaminho, ele era uma forma de as pessoas lerem a Bíblia. Antigamente não tinha essa Bíblia que a gente tem hoje. Aí as pessoas, elas pegavam vários rolos e eram ali que eles liam. Mas olha só, Gabriel, você quer ensinar um gesto para as crianças, para elas memorizarem um versículo, é isso? É. Pronto, pois eu quero aprender com você, tá certo? Pois eu vou esperar você fazer. Tudo bem. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem! Parabéns! Olha só, eu acho que as crianças memorizaram esse versículo. Antes crescei na graça em quê? E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Olha, Gabriel Lorenzo, você sabe o que aqui significa crescer? Crescer na graça e no conhecimento? Ler a palavra de Deus. Isso mesmo. Mas também tem outros passos, tá certo? Que nós podemos crescer e ficar bem grandões, tá certo? Mas é sabedoria, conhecer a Deus, tá bom? Então você vai ficar ligadinho aí na live que nós vamos contar uma linda história, tá certo? Tudo bem. Muito Tchau. obrigada pela sua participação. Tchau! Tchau. Muito bem, glória a Deus! Olha só, criançada, vamos ouvir agora uma linda história da palavra de Deus. Vamos lá? Eu vou pegar aqui os meus recursos, que eu vou usar algumas imagens, tá certo? Olha só, criançada. Hoje nós estamos falando da cor verde, não é? Ó, a minha roupa verde, vocês viram, né, pelo cenário. Bom, o que acontece? Quando vocês olham para a cor verde, o que vocês se lembram? Ah, eu lembro de um jardim muito lindo. Eu lembro também, sabe do quê? Da graminha, na verdade, das florestas. A natureza é uma coisa tão linda, não é verdade? Então, como eu disse para vocês, o verde lembra crescimento. E o que é crescer? Não é ficar grandão, não. Significa nós sermos parecidos com Jesus. É nós conhecermos a Ele no íntimo do nosso coração. Mas, antes de entrar na cor verde, eu gostaria de revisar com vocês. Relembrar as cores que nós estudamos durante essas lives. Qual é essa cor aqui mesmo, hein, criançada? Essa daqui é a cor amarela, é o dourado. O que vocês lembram quando vocês olham para o dourado? Ah, eu lembro do céu, porque na Bíblia diz que lá tem ruas de ouro e de cristais. E Deus preparou o céu para nós morarmos lá. Mas sabe o que aconteceu? A gente aprendeu na segunda live. Que o pecado, ele entrou no mundo por causa de Adão e Eva, que eram o primeiro casal. Eles desobedeceram a Deus quando eles comeram do fruto proibido. E a Bíblia diz que a partir deles todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E agora, crianças, será que nós iríamos morrer e ficar para sempre? Não, de forma alguma. Sabe o que acontece? A gente, graças a Deus que Deus nos ama tanto. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único filho. Quem era? Era Jesus. Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Olha só, a cor vermelha nos lembra do amor, mas também fala do sangue de Jesus. A Bíblia diz, porque o Senhor Jesus, Ele provou o seu amor por nós, quando morreu lá naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos, crianças. Mas o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço por nós. Aleluia! E a Bíblia diz que Ele não ficou morto, não! Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia! E hoje Ele está vivo. Ele está conosco. Olha só, crianças. E agora, quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele vai fazer morada. E sabe aquele coração sujinho, cheio de pecado, escuro? O papai do céu, ele vai limpar o seu coração. Tirar todas as impurezas. Porque a gente está aprendendo a lição de ontem, né? Que ele tirar tudo que é do nosso coração, ele nos purifica quando nós recebemos. E hoje, nós vamos aprender como é que nós fazemos. Você que já recebeu Jesus no seu coração,
E aí, o que é que eu faço para conhecer mais a Jesus? Como é que eu faço para ser mais parecido com Ele? É isso que nós vamos aprender na lição verde. Olha só, criançada. A história que eu vou contar para vocês hoje é muito interessante. A Bíblia fala que havia um rapazinho, um jovenzinho chamado Timóteo. Timóteo, ele morava numa cidade chamada Listra, tá certo? Aprendam aí esse nome. Timóteo morava em Listra. E ele morava junto com a sua mamãe e com a sua avó. O nome da avó de Timóteo era Lloyd. E o nome da sua mamãe era Eunice. E juntos, olha só, eles amavam ler a Bíblia juntos. Será que dá para vocês verem? Eu acho que dá. Olha só que coisa linda. Timóteo deve ter ouvido muitas vezes na sua casa essa expressão: Timóteo, venha cá, está na hora de ler a Bíblia. E ele era um menino muito inteligente. Amava ler a Bíblia, a palavra de Deus. E sabe o que Timóteo fazia? Timóteo, ele abria os pergaminhos. Tá vendo aqui, crianças? Ele abria os pergaminhos. E ele lia junto com a sua família. E lendo os pergaminhos, a palavra de Deus, Timóteo descobriu que o Papai do Céu havia prometido um amiguinho. Ele havia prometido seu filho para morrer pelos nossos pecados. E quando ele descobriu que esse amigo, esse homem, era Jesus, sabe o que ele fez? Ele disse: eu preciso receber esse homem no meu coração. Eu não vou perder mais tempo. Então, Timóteo reconheceu a sua vida, entregou ela para Jesus e ele foi salvo. E Timóteo continuou crescendo, se tornou um homem adulto. E vocês acham que ele deixou de ler a Bíblia? Vocês acham que ele deixou de orar e de fazer coisas boas? Não! Pelo contrário, ele continuou a fazer cada vez mais. E a Bíblia nos diz que as pessoas de Listra, que era a cidade onde ele vivia, todo mundo dizia: esse menino, esse homem é um homem de Deus. Porque ele faz coisas boas, ele ajuda o próximo, ele respeita os seus pais, ele conhece muito bem a Bíblia. Então, certa vez, um missionário chamado Paulo passou pela cidade de Timóteo, Listra. Vocês sabem o que é um missionário, não sabem? Um missionário é um homem que explica às pessoas como elas podem ser salvas de seus pecados. E Paulo, chegando lá, ele ficou muito surpreso por saber que Timóteo era tão conhecido. Então ele disse: eu preciso conhecer logo esse menino. E quando chegou lá, Timóteo viu o apóstolo Paulo, o missionário Paulo. E ele disse: Paulo, deixe eu ir viajar com você. Eu quero viajar, ir para outros países, falar do amor de Deus junto com você. Paulo disse: olha só que coisa interessante. Então você vai aprender comigo, você vai ser o meu ajudante. E juntos nós vamos pregar a palavra de Deus. E vocês acham que foi fácil, crianças? Não! Porque às vezes, Paulo e Timóteo, eles chegavam em alguns lugares e tinham pessoas que não gostavam de saber de Jesus. Igual a história de Samuelito. Vocês lembram, não é? Que era proibido ler a Bíblia. As pessoas diziam: não leiam esse livro, não. Isso não é coisa boa, não. Mas eles não se preocuparam com isso. Continuaram a pregar, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo colocados em prisões. Eles queriam só falar do amor de Deus. E de tanto insistirem, eles começaram a ir para algumas cidades. E foram formados muitos cristãos. Olha só. E Timóteo, ele foi pastor numa igreja chamada Éfeso. E ali ele começou a ajudar os irmãos daquela igreja a crescerem no Senhor Jesus. Pois é. Então, criançada,
Paulo, ele continuou viajando, mas ele se comunicava com Timóteo por meio de cartas. Isso mesmo, naquela época não havia redes sociais, não havia WhatsApp, não é? Então, eles escreviam cartas. E Paulo, certa vez, escreveu 2 cartas para Timóteo, que estão na nossa Bíblia, que é 1ª e 2ª Timóteo. E ele falou como é que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Olha só, crianças. Eu trouxe aqui uma mão bem grandona. Vocês estão vendo essa mão aqui, ó? Pois é, crianças. Porque eu vou dar 5 passos, ensinar vocês 5 passos de como é que nós podemos crescer na graça e no conhecimento. Certo? O primeiro, vamos lá, o primeiro dedo. Esse dedo aqui. Qual é esse dedo? É o dedo polegar. O dedo polegar, ele é um dedo que forte. E o que é que ele diz? Que nós, para sermos fortes, precisamos o quê? Ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Olha só. Nós precisamos ler a palavra de Deus e não somente isso. Nós devemos obedecer. Porque Jesus disse, olha, o homem que lê a Bíblia só escuta a palavra de Deus, mas não pratica. É igual uma casa que foi construída na areia. Vem os ventos, ó, e leva tudo. Mas nós precisamos ser obedientes. O segundo dedinho, olha só, o segundo dedinho, esse aqui, ó, ele é o dedo indicador. O que diz o dedo indicador? Ele aponta para onde? Para cima, isso mesmo. O dedo indicador diz que nós devemos conversar com Deus. Como é que nós conversamos com Deus, crianças? Por meio da oração. Olha só. Por que a gente precisa orar, hein, Vinícius? Eu vou dizer. Porque nós precisamos agradecer ao Papai do Céu pela vida, pela família, pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa, na verdade. Temos muitos motivos. Nós também podemos orar e pedir ao Papai do Céu para Ele abençoar as crianças que não conhecem a Ele, não é verdade? Orar pelo Brasil, pelo mundo, não é verdade? Pois é. Nós devemos conversar com Deus para termos um relacionamento com Ele. Também para ouvir a voz dEle. Nós podemos ouvir Ele através da leitura da palavra e também da oração. E o dedo? Esse dedo aqui é o dedo médio. O terceiro dedo é o dedo grandão. O que é que nos ensina o dedo médio? Que nós devemos fazer o quê? Nós devemos louvar ao Senhor. Isso mesmo, criança. Você que está aí na sua casa, a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você também deve fazer o quê? Ir à igreja. Mas como nós não estamos podendo ir para a igreja nesse momento, então você envia uma mensagem para o contato do seu coleguinha, você envia a live do Diadem para que ele conheça também a palavra de Deus. Olha só. Esse é o dedo médio, ele é um dedo bem forte, né? Então, para você ficar forte, para você crescer e ficar bem fortão, você tem que ler a Bíblia e obedecer, orar, louvar a Deus. O quarto dedinho, que ele é um dedo anelar, olha só, o dedo anelar. Você já tentou dobrar os dedos da sua mão e deixar só o anelar em pé? É meio difícil, não é? Pois é, crianças. Da mesma forma, nós não podemos nos manter em pé com a vida de pecado, com a vida de engano, de mentira. Não dá. Nós precisamos fazer coisas que agradam ao Papai do Céu. Você sabia, criança, que a melhor forma de pregar o Evangelho a alguém que não conhece a Jesus é por meio das nossas atitudes? Pois é, crianças. As nossas boas atitudes mostram que nós somos verdadeiramente
amigos do Papai do Céu. E as pessoas vão ficar curiosas em saber quem é esse Deus tão bondoso, não é verdade? Pois é. Então, olha só, você pode falar a palavra de Deus? Pode. Você pode ler um versículo, não é? Orar pelo seu amiguinho que está doente. Mas a melhor forma de você pregar o evangelho é através das suas atitudes. Tá bom? Então, se tem algum amigo doente, enfermo, você ora por ele. Mas, se ele estiver precisando de um remedinho, então você se junta com os seus amiguinhos. Diz, olha, vamos juntar um dinheirinho para que a gente possa comprar o remédio que o amigo está precisando. E quando você entrega o medicamento, você diz assim, olha, meu amiguinho, que Deus venha lhe abençoar. Que coisa bonita. Você também quer receber esse Deus na sua vida? Aleluia, que coisa boa. E o quinto dedinho é o dedo midinho. É o menor dedinho. Aí você pode até dizer assim, tio Vinícius, eu sou só uma criança, eu sou tão pequenininho, mas você é importante no reino de Deus. Você já imaginou se na mão não tivesse 5 dedos? Se a gente arrancasse fora o dedo mindinho? Imagina só. Ele é muito importante, sim. Você, criança, é muito importante no reino de Deus, porque você faz parte da família de Deus. Então, por mais que você não saiba ler a Bíblia, você ainda é muito novinho, você não sabe como orar, você pede o seu papai, a sua mamãe, a professora da escola dominical. Você procura passar tempo com pessoas que já são cristãs e vão ajudar você a crescer. Tá certo? Ó, vamos revisar? A primeira é o quê? O dedo polegar. Você deve orar. Você deve ler a Bíblia e obedecer. Você deve orar, falar com Deus. Você deve louvar a Deus. Você deve dar bom testemunho. Você deve dar exemplo, honrando o seu papai, a sua mamãe, tá certo? E o quinto dedinho é: passe tempo com pessoas que já estão aí na caminhada, que são cristãos, que ele vai ajudar você a crescer. E você vai dar muitos frutos. Você vai ser uma árvore bem grandona. Você já sentou perto de uma árvore bem grande? Que ela tem bem muita sombra. Ai, como é gostoso. E sabe o que a Bíblia diz, criança? Que quando você produz bons frutos, que as pessoas conseguem olhar para você e ver a imagem de Jesus, então, sabe o que acontece? Quando você chegar lá no céu, você vai receber um prêmio, uma recompensa das mãos do Senhor Jesus, aleluia. Ele vai dizer, você foi um servo bom, você foi um servo fiel, porque você fez tudo aquilo que eu lhe pedi. Então, olha só, criancinha, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho aqui uma sementinha. Vocês conseguem ver essa semente? Olha só. Ela é tão pequenininha, não é verdade? Olha só, criançada, semente. Aí você pode dizer, ela é tão insignificante. A sementinha, ela significa a palavra de Deus. E quando você abre o seu coração para Jesus entrar nele, a palavra de Deus é semeada nessa terra. Essa terra aqui é fértil. Se você cuidar, se você regar, colocar água, olha só. Se você colocar ela no sol, ela se torna uma plantinha, ó, bem especial. Você vai regando ela, você vai colocando ela ao sol, vai colocando adubo, você vai cuidando dela. Então, ela não vai ser mais uma plantinha tão pequenininha assim. Ela vai se tornar uma árvore depois de muitos anos bem grandona. Então, nós não podemos ficar do mesmo tamanho. Nós devemos crescer, tá certo? Então, todos os dias, não se esqueça. Como é que eu posso fazer com que minha plantinha cresça? Ore. Você deve ler a Bíblia e obedecer. Cante hinos ao Senhor. Testemunho, dê bons exemplos. E passe tempo com pessoas sábias, com pessoas instruídas. Então você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Paulo escreveu para Timóteo, olha, o meu desejo é que você dê bons frutos. E o Senhor Jesus quer que você também
dê bons frutos para a honra e glória do nome dele. Tá certo? Quem aí gostou dessa linda história? Ai, eu amei essa história. A de Samuel também foi muito interessante. Mas agora, crianças, eu quero saber, nesse momento, se por acaso tem alguma criança que não recebeu a Jesus ainda, que quer ter os seus pecados transformados, quer ter a sua vida transformada, os seus pecados apagados, ter o seu nome escrito no livro da Bíblia. Você vai dizer aí nos comentários que você quer receber a Jesus. Ontem nós ficamos muito felizes, porque teve um rapaz que aceitou a Jesus, Cleiton, muito bem, lá do Ceará. Se você, assim como o Cleiton, quer tomar a decisão para Jesus, então nós vamos orar por você. Tá certo, crianças? Digamos assim: Papai do céu, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por tudo. Porque tu és o Deus lindo, santo e poderoso. Papai do céu, venha abençoar, Senhor, a vida do Cleiton e a vida de todos aqueles que nesse momento se rendem aos teus pés. Venha escrever, Senhor Jesus, os seus nomes no livro da vida, Papai do céu. Venha apagar os seus pecados. Eles estão nesse momento confessando a Ti como o único e suficiente Salvador. E nós sabemos que eles vão dar bons frutos. Eles serão crentes melhores. Eles serão cidadãos melhores. Essas crianças serão filhos melhores para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E quem concorda comigo, você vai digitar aí nos comentários: amém!